Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? É muito bom estar aqui. Quem está feliz de estar aqui hoje? Amém? Eu estou feliz, estou bem feliz. É a primeira vez que eu ministro que eu tenho o prazer de falar com vocês aqui de cima. É um lugar meio desafiador, que não dá para ver todo mundo, mas ao mesmo tempo, dá para ver as cabecinhas aí, dá para ver as expressões de vocês. E eu quero vocês junto comigo hoje, tá bom? Porque eu quero me apresentar. Não sei se todos me conhecem aqui. Pode descer uns degraus aqui? Só para ficar... É que falaram que eu tenho que ficar aqui em cima, mas aqui em cima fica um pouco distante de vocês. E eu gosto disso, do 1 a 1. Então, quanto mais próximo de vocês eu ficar, melhor eu vou me sentir aqui na frente. Então, vamos lá. Meu nome é Lidiane. Eu estou no Ministério de Adolescentes desde que eu cheguei na igreja, em 2009. Então, já faz bastante tempo. Nossa! Tá vendo? Acho que vocês eram pequenos quando eu entrei na igreja, né? Nasceram. Quem nasceu em 2019 ou 2009? Só para ter uma ideia. Vocês nasceram em 2009, galera. Olha só. Olha só. Então. Pois é. Acharam que a pastora tinha 37 anos no nosso Bloom. Mas não tem, gente. Ela não tem nem 30 ainda. Calma lá. Mas, voltando aqui, eu sou casada faz 3 meses com esse homem maravilhoso, o Jonatas. E eu estou feliz de estar aqui, de verdade, porque eu amo esse ministério. Eu acho que por estar aqui desde sempre, eu tenho uma gratidão muito grande por esse lugar. Então, eu amo estar aqui, eu amo esse ministério, eu amo os adolescentes, eu amo vocês de paixão mesmo. Porque eu lembro da minha época de adolescente, Eu vivi a minha vida toda aí sentada, Eu lembro que, quando eu falei que eu entrei na igreja em 2009, mas, na verdade, eu lembro que eu não ia na célula ainda. Eu vinha para a igreja, A minha mãe, ela veio para a igreja, e aí a gente vinha para a igreja, mas ainda não era ligado a nenhuma célula. E aí eu lembro que, nessa época, eu era muito tímida, E aí a Ana Ruth, a irmã do pastor André, ligou para mim falando assim, vamos para a célula, vamos para a igreja, vamos para participar de uma célula, porque é importante e tal. E nessa época, eu era muito tímida. Eu lembro que eu estava... Quando a pastora Ana Ruth ligou para mim naquela época, eu estava ali na Sergipe, comendo um pastel. E aí eu falei assim, não dá, porque eu tenho que dar ração ao meu cachorro. Sabe essas desculpas que a gente dá, para não ir na célula? Acho que essas risadinhas aí, essas desculpas, Tipo, eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo, eu tenho que fazer trabalho da escola, do colégio, essas coisas acontecem, Só eu que tinha essas desculpas que fazia isso. Acho que tem uma galera rindo aí, acho que vocês sabem, Ou vocês deram essas desculpas já, ou alguém da sua célula já deu essas desculpas, Porque eu lembro que eu fazia isso por timidez mesmo, Eu não era muito envolvida nas coisas. E aí, a partir de 2010, foi que eu comecei a me envolver. Em tudo, eu me envolvi na célula. E aí, através de uma amiga minha do colégio, a célula era na casa dela, e aí eu participava, comecei a ir nessa célula, e foi, por mais que eu já fosse da igreja e fosse nos cultos, visse já os cultos, conhecesse todos os pastores por nome, assim, eu ainda não era envolvida. E fez muita diferença na minha vida quando eu comecei a ficar envolvida nos ministérios, Desde 2010, então, no ano seguinte, eu me batizei, eu fui para o encontro, Eu lembro que tudo aconteceu nessa semana, nesse ano, Inclusive, o batismo que teve essa semana, quem que estava lá no batismo? Uma galera. Gente, foi muito especial, de verdade, muito especial. E aí foi a partir de 2010 mesmo que eu comecei a participar da célula, dos cultos, me envolver. E foi aí que
eu comecei a me tornar, essa igreja começou a se tornar minha casa. Então, aqui hoje, a igreja é minha casa. Né? Eu me sinto em casa, então, né? Estando aqui, falando com vocês, porque é um privilégio, assim. É legal, deve ser legal você ministrar para fora, né? Ir para em outras igrejas e pregar também. Mas é um privilégio você poder falar na sua casa, né? Para os seus amigos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E vocês estão felizes? Continuam felizes? Então, vamos lá. Então, eu confesso que durante essa semana foi difícil pensar assim, estruturar enquanto eu pensava, muitas vezes assim, enquanto eu parava para estruturar alguma coisa, não foi tão fácil assim, né? E aí tudo mudou quando eu ouvi Deus dizendo assim que, Lídia, eu quero que você fale do seu coração. Lídia, eu quero que você fale algo que você sabe do que você está falando, né? Que você fale algo do seu coração e algo que Deus fala muito comigo, né? Algo que Deus sempre está constantemente me lembrando, né? E eu tenho vivido isso durante muito tempo, sobre a oração. Mas eu quero falar da oração de uma maneira um pouco diferente, assim, hoje, né? Porque a gente ouve falar sobre oração, mas não sei se vocês já enxergaram a oração como um escape. Como um escape, um lugar de refúgio para no dia a dia, né? Quando a gente vive as situações do dia a dia, na hora que as situações acontecem. Então, eu não sei, né, como que você chegou aqui hoje, mas eu faço uma coisa na minha supervisão, e eu quero fazer hoje aqui com vocês também, porque eu vou ficar pouco tempo aqui, né, e eu quero que vocês prestem muita atenção enquanto eu estou falando. Então, todo mundo vai fazer junto comigo, tá bom? Aí as meninas já dão um exemplo aí. Vamos lá, coloca a mão em cima da sua cabeça. Aqui, pode colocar na sua cabeça mesmo, na sua cabeça. E começa a pensar em como que foi o seu dia até você chegar aqui, a sua semana, todas as coisas que você passou até chegar nesse lugar. Tudo aquilo que você viveu até aqui, todos os pensamentos, todas as ansiedades, tudo aquilo que te trouxe até aqui e que provavelmente até agora você estava preocupada. Agora você coloca tudo isso em cima da sua cabeça, fecha a mão e coloca tudo isso em cima da sua cabeça. E entrega. Entrega para Deus agora. Entrega para Deus. Isso, eu gosto de fazer isso porque a gente está com Deus no nosso corpo, alma e espírito, né? E o nosso corpo fala. Então, se você colocou a sua tensão e entregou para Deus, então está com Ele, beleza? Não, vamos pegar de volta, vamos deixar com Ele e vamos prestar atenção aqui. E eu sei, porque quando eu faço isso, eu me sinto aliviada. Quem se sente um pouco aliviada quando você fez isso? É isso aí, vamos lá. Então, no nosso dia a dia, frequentemente, enfrenta algumas situações. Né? A gente tem as situações de ansiedade, situações no colégio, né, que vocês podem estar vivendo, situações na família. A gente vive, né, muitas situações do dia todo. E quando a gente se lembra de Jesus e de Deus, só quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e dorme, isso né, não está errado fazer isso, né, se lembrar para fazer uma oração só quando dorme, mas isso faz com que você não ganhe a melhor parte de estar com Jesus. E, às vezes, você não precisa estar com Jesus só no momento de oração. É muito bom também, mas levar ele no seu dia a dia. Porque se você fechar sua cabeça e dormir durante um dia, beleza. Durante 2 dias, durante 3 dias, se você levar e perdurar esse hábito por anos, então você vai deixar muito de ganhar. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Aquilo que vocês vivem no seu dia a dia, ser ministrado por, enrolei, gente, espera aí, volta. Então, seguindo a linha aqui. Então, se você vive o seu dia a dia e você é acostumado a só orar quando você chega em casa e você deita e fala, nossa, não orei, é uma coisa. Agora, se você vive o seu dia a dia e você lembra nas situações, durante as situações de Deus, e você chama Deus para estar com você, a sua vida vai ser outra.
Só que para isso acontecer, você precisa se acostumar com isso. Isso é um costume. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar um pouco sobre oração e eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 6, de 6 a 8. Mateus 6 a 8. Eu acho que é um versículo que vocês conhecem. Mas hoje eu queria colocar de uma forma um pouco diferente. Mas nada novo também, mas Deus está aí. Vocês estão comigo? Estão comigo? Amém, beleza. Mas quando você orar, vou começar a ler, tá? Vocês estão comigo, né? Vocês estão comigo, gente? É isso aí. Vamos lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que está no secreto, que o vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Aqui a gente... Jesus, né, ele está falando e ele ensina para nós um princípio. Se a gente voltar um pouco nesse versículo, ele fala um pouco sobre os fariseus, né, que os fariseus eles oram em voz alta e eles falam com as pessoas para se mostrar. E no reino de Deus, um pouco tem a ver com se mostrar, né, mas muito mais tem a ver com a gente estar nesse lugar que é secreto. 3 coisas a gente consegue entender desse versículo, quando ele fala assim, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Seu pai está no secreto. Então, ele o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Então, ou seja, você não precisa repetir a mesma coisa. Uma frase só já pode te levar para aquele lugar de adoração. Uma frase só já pode levar a sua mente para esse lugar. Uma oração curta já pode fazer a diferença ali. E porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, Deus já sabe aquilo que a gente precisa, né? Então, eu quero pensar com vocês aqui como que essa passagem fala de um princípio muito importante da palavra de Deus, né, que é a oração. Mas como eu falei, né, a oração ela pode vir como um escape no nosso dia a dia, né, nas coisas que a gente faz, para a gente acabar não se perdendo. Então, quando a gente está lendo a nossa Bíblia, né, desde Gênesis, a gente percebe que Deus ele colocou algo, né, no nosso coração. E eu quero voltar com vocês desde o início, desde Gênesis, só para a gente poder falar em que momento que existe esse escape. Né? Bom, esse versículo de Mateus, ele fala muito sobre fechar a porta. E eu quero trazer esse como um título para a nossa palavra hoje. Né? Feche a porta. Feche a porta. Porque eu quero discorrer naqueles momentos que às vezes, quais momentos da nossa vida que às vezes a gente precisa fechar a porta. E fechar a porta, não estou falando só de fechar a porta do nosso quarto, mas às vezes fechar a porta da nossa mente para algo que está acontecendo lá fora, para que a gente fique isolado, né, na nossa mente com Deus. Porque se a gente for pensar em portas, nesse sentido de portas, a gente está aqui com as portas fechadas, né? Se a gente estivesse num lugar lá fora, provavelmente seria diferente. A gente estaria morrendo de frio, provavelmente a gente estaria preocupado com as pessoas que estariam passando ali do lado. Então, a porta, ela remete a um lugar de segurança. Né? Ela traz essa questão de segurança e de conforto. Então, quando a gente fecha a porta, a gente está num lugar seguro. E eu quero falar com vocês a respeito desse lugar seguro, que é a presença de Deus. Não necessariamente no nosso quarto, porque o versículo fala de um quarto, né? Porque é um lugar íntimo, seu e Deus. Mas isso pode se referir também à nossa mente.
né, estar com Deus na nossa mente, no nosso coração, durante o nosso dia. Né? Existe essa possibilidade da gente ficar com Deus no nosso quarto, mas existe também na nossa mente, durante o nosso dia, enquanto você está na escola, quando você está com seus amigos, quando você está com a sua família. E isso quer dizer que fechar a porta, né, não significa só a gente chegar num quarto, mas às vezes o dia é corrido mesmo, e a gente consegue falar com Deus ao longo do nosso dia de que forma? Muitas vezes fechando a porta para pensamentos e ansiedades que vêm no nosso coração e para que o Espírito Santo possa falar conosco. Então, vamos voltar para Gênesis, lá no início, porque nesse momento que a gente volta, lá no princípio, é onde Deus colocou a essência no homem. Né? E eu quero ler um versículo de Gênesis com vocês, que eu não sei se vocês já repararam em algumas palavras que tem ali. Gênesis 3, de 6 a 8. Gênesis 3, de 6 a 8. Ele fala ali sobre o relato da queda, né? Então, ele fala que Adão e Eva, eles eram plenos com Deus, e Deus visitava eles todos os dias. E a partir do versículo 6, ele fala exatamente aquilo que aconteceu. Né? Quando a mulher, ali, então, Gênesis 3, a partir do versículo 6, fala assim, que quando a mulher viu que a árvore parecia, a partir daí, agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto. Comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que fala sobre Eva ali? Que é sobre os seus desejos, sobre aquilo que era atraente, agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para ela. Isso pode se tornar uma distração no nosso dia, né? Porque aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração deseja, ele pode se tornar uma distração. E nem toda distração é pecado, mas todo pecado é uma distração, né? Aquilo que nos distrai. Então, às vezes, assim, a gente tá lá mexendo no Instagram, não é pecado, mas a gente deixar de fazer aquilo que Deus quer para nós, né, nesse lugar, daí começa a entrar nesse lugar de pecado, mas eu não vou entrar nessa linha. O que eu quero dizer com vocês? Que o nosso coração, ele se distrai facilmente. E esse pensamento da Eva antecedeu a primeira queda do homem. Foi aquilo que separou o homem de Deus para sempre, né? Até aqui na Terra, né? O que a gente pode perceber que é agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Então, aquilo que a gente deseja, muitas vezes, isso pode nos afastar de Deus. Há coisas que a gente deseja mesmo. Né? E como que a gente evita isso? Que essas distrações, que os nossos desejos nos afastem de Deus. Como que a gente evita isso? Fechando a porta. E eu quero repetir isso. Como que a gente se aproxima de Deus no nosso dia a dia, quando a gente deseja algo, ou se distrai com algo que não é de Deus para nós, ou algo que de fato pode nos distrair. A gente fecha a porta. A gente fecha a porta daquilo que é distração, a gente fecha a porta daquilo que não é de Deus para nós naquele momento. Então, a gente fecha a porta. Isso significa o quê? Que o nosso coração, ele é enganoso, né? O nosso coração é como se fosse uma criança. É uma criança que chora, que quer, que faz manha, que quer as coisas na hora, que é ansioso, né? Que não sabe esperar. Esse é o nosso coração. E aí, quando a gente fecha a porta para essas coisas e olha para aquilo que Deus tem para nós, né? Seja no seu dia, naquilo que você tem para fazer, então, algo acontece no nosso coração. Né? Algo acontece dentro de nós quando a gente realmente se coloca nesse lugar de fechar a porta da nossa mente para essas distrações. Então, acaba de acontecer alguma coisa. Né?
nem sempre no nosso dia a dia, ou vivenciando o nosso trabalho, a gente tem a oportunidade de, às vezes, sair, né, da onde a gente está. Mas tem vezes que o único lugar que a gente consegue encontrar para se encontrar com Deus, às vezes é no banheiro, né? E isso acontece. A gente vê que isso já aconteceu. Eu tinha uma amiga minha que ela falava disso, né? Que lá no trabalho dela, às vezes ela acontecia alguma situação, ela tinha uma vontade de chorar, ela ia para onde? Para falar com Deus? Para o banheiro. Então, às vezes no colégio, no meio das situações, quando a gente não sabe o que fazer, a gente meio que fecha a porta, sabe? Tipo assim, aconteceu uma situação aqui que eu não gostei, que meu coração ficou, né? Tipo, ou que eu quero fazer alguma coisa que não vem de Deus para mim, ou eu sei que aquilo não vai fazer bem, mas eu desejo, o que eu faço? Espera aí, eu vou fechar essa porta aqui e vou na outra direção. Eu vou fechar essa porta em direção a algo que eu sei que vai me afastar de Deus, e eu vou correr para a direção contrária, eu vou correr para a direção daquilo que Deus tem para mim. A gente tem muitos momentos assim que a gente pode buscar a presença de Deus, né, enquanto a gente está na nossa jornada, assim, na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, muitas coisas que a gente passa pela nossa vida, quando a gente passa com Deus, é diferente de quando a gente não passa com Deus, né? Muitas coisas que a gente vive, se passar sem Deus, se passar com Deus, a vida já é difícil, imagina passar sem Deus, né? E é isso que eu quero propor para vocês hoje, de que quando acontecer em algum momento de distração, algum momento em que a sua essência, né, Deus criou o homem para ser ele em plenitude, né? Então, em Gênesis, a gente era pleno com Deus, existia conexão. E aí, quando foi desconectado, e por meio das distrações, que era por meio daquilo que era desejável aos olhos, é isso que afastou de Deus. Então, hoje, quando a gente está afastado de Deus, a gente não está só afastado e desconectado, mas isso gerou uma lacuna em nós, né? Isso gerou uma lacuna no nosso coração, a ponto de que a gente precisa se encontrar com Deus, não só na hora de dormir, a gente precisa se encontrar com Deus todas as horas do nosso dia. Então, quando você foi lá e você desejou alguma coisa, você pensou alguma coisa, você sabe que aquilo não é de Deus para você, fecha a porta. Fecha a porta e vai com Deus. Se você percebe que existe, às vezes, no seu coração algo que você está indo em direção e você sabe que Deus não deseja aquilo para você, porque o plano de Deus é perfeito e agradável, né? Então, mesmo que a gente erre, que faça alguma coisa que não agrade a Deus, o plano ele pode mudar, mas ele continua sendo perfeito. Então, o plano de Deus ele é perfeito para nós. Outra situação que a gente encontra, né, que nós precisamos fechar essa porta do nosso coração, eu encontro em 2 Reis 6, do 15 ao 18. 2 Reis 15 ao 18, essa é uma história muito legal. Se meu nervosismo deixar, eu vou conseguir ler. Mas vocês vão abrir comigo para me ajudar? Vamos lá? Então tá. 2 Reis 6, 15 ao 18. 2 Reis 15, 6, 15 ao 18. 2 Reis 15, 2 Reis 6. Ele conta a história de Eliseu. Eliseu era um profeta. E aí, nessa ocasião, vamos ler junto? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo. Vou contextualizar. Nessa história, o profeta Eliseu, Deus revelava para ele tudo aquilo que o rei da Síria estava falando de estratégia de guerra. Então, o rei da Síria, eles estavam contra Israel. Então, quando eles estavam contra Israel, tudo aquilo que o rei sírio falava, de estratégia, olha, a gente vai para tal lugar. Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel, e o rei de Israel ia lá e acabava com o plano deles.
Então, nessa passagem, Eliseu ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria, porque, poxa, tudo aquilo que o rei falava, ele descobria e eles iam lá, né? Então, é isso que ele mandou, então, o exército irem atrás dele, né? E aí fala que o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, eu te peço que deixe esse povo cego. E aí, Deus os feriu com cegueira. Então, o que aconteceu nessa passagem? Eles estavam indo para perseguir e Eliseu estava aqui esperando. Né? E quando o servo de Eliseu olhou para fora, ele viu muitos cavalos de guerra. Ele viu cercando a cidade esses cavalos de guerra. E aí, quando ele percebeu que os cavalos de guerra estavam cercando ele, o servo gritou: Eliseu, vem aqui, porque eles estão aqui, eles vão cercar. E o servo ficou com medo, porque pensa, né, um exército vindo atrás de você, né, é uma situação de medo eminente, né? Você vai morrer, é um monte de, né, você vai morrer. Se tem um monte de exército ali atrás, é o que vai acontecer. E o cara ficou com medo. E aí Eliseu falou assim: mas calma, né, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E aí ele olhou além e falou assim, e ele viu um exército de Deus ali no lugar dos cavalos de guerra. O que eu quero falar? Essa passagem me chamou bastante atenção, porque quando falou sobre o medo, esse medo, todo mundo sente medo, né? Quem aqui sente medo? Quem aqui sente ansiedade? Quem aqui é ansiosa? Quem aqui acha que é uma pessoa ansiosa? Quem aqui? Todo mundo, né? Por quê? Porque o medo ele foi feito para isso, na verdade, né? Ele é bem primitivo, é um sentimento bem primitivo. E quando a gente sente que a gente vai morrer, por exemplo, ele vem. Só que essas situações de medo, conforme foi passando, né, o tempo, às vezes a gente se acostumou a sentir medo e se acostumou a sentir ansiedade em situações que não necessariamente são assim. Não necessariamente a gente vai morrer, mas a gente sente esse medo e sente essa ansiedade. E o que acontece? Nesse período, que quando a gente tem medo e quando a gente tem ansiedade, para onde que a gente pode olhar? O que pode acontecer? Eu quero propor, assim, né, para que quando a gente sentir esse medo ou essa ansiedade, a gente possa fechar as portas disso e olhar. Não que a gente não vá sentir mais isso, mas que a gente vai fechar as portas e vai olhar para aquilo que Deus tem para nós. Então, por exemplo, quando eu sei que meu coração começa a bater mais forte, quando eu sei que eu começo a sentir ou uma ansiedade ou um medo, eu começo a orar em línguas, por exemplo. Porque eu sei que se eu tentar falar alguma palavra na minha oração, não vai sair nada. Mas se eu começar a orar em línguas, alguma coisa acontece. Então, nesses momentos, às vezes, de ansiedade, às vezes a gente pode estar batendo o pé, assim, de ansiedade, a gente pode estar, né, com o coração acelerado, ou até estar com a mão suada. Quando a gente sente isso, a minha forma, né, de refúgio é orar em línguas, por exemplo. E nessa oração é que eu sei que as coisas vão acalmando. Né? Eu estava até conversando lá aqui em casa hoje, que eu estava lendo um estudo que em Harvard eles descobriram que quando você ora, o seu cérebro ele ativa a parte da frente, que é o seu racional, que é o seu lóbulo frontal. E aí, quando ele ativa o seu lóbulo frontal, que é a parte racional, ele descansa. Ele simplesmente descansa. Você começa a ficar mais tranquilo. Quando você ora, então, você fica mais tranquilo. E esse é um dos efeitos da oração.
né, para nós. Que quando a gente ora, a gente começa a ficar mais tranquilo, né? E é assim que aconteceu, porque nessa história que a gente viu, os cavaleiros, eles estavam vindo, né, contra eles, só que daí o exército de Deus, ele era mais forte. E aí, às vezes, a gente não vê isso, né, que Deus, ele está montando um exército, que ele está montando para nós. A gente só consegue ver isso quando a gente resolve fechar a porta, né? Então, a gente fecha a porta do medo e fala, Deus, e agora? O que você tem para mim? Deus, e agora? Qual que é a sua direção para mim? Deus, diante disso que aconteceu, diante dessa situação que aconteceu, diante desse sentimento que aconteceu, o que você tem para mim? Claro que, né, existem ansiedades que são maiores, existem medos que são maiores, e isso são diante de qualquer situação de ansiedade ou de medo. A gente pode fechar essa porta e nos direcionar para aquilo que Deus tem para nós. Então, fechar essa porta e nos direcionar para aquilo que Deus tem para nós. Então, eu queria fazer uma coisa prática também, hoje. Então, eu queria que a gente tivesse essa oportunidade de se aproximar de Deus, né? De se aproximar de Deus, porque aqui a gente pode, aqui a gente tem liberdade. Aqui a gente pode se ajoelhar, a gente pode falar com Deus, aqui a gente pode estar nesse lugar onde Jesus, ele está aqui, né? Então, eu queria já chamar o pessoal do louvor. Porque a minha intenção hoje é ser breve mesmo naquilo que eu tenho para falar, mas eu quero que vocês entendam, né? Eu quero que vocês cheguem nesse lugar junto comigo, de que a oração, ela é um costume no nosso dia a dia. Então, a oração, quando a gente deseja algo, a oração, quando a gente sabe que a gente está prestes a fazer algo que não é algo que Deus quer para nós, a oração, quando a gente se sente, né, ansioso, ou com medo, ou frustrado, a oração, ela vai salvar e tirar a gente desse lugar. Bom, para finalizar, então, eu quero contar uma história. Em 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo, né? 2020. E eu admiro muito os nossos pastores pela maneira que eles conduziram tudo nesse ano que foi tão difícil para nós. Porque você já parou para pensar que o pastor Davi, ele nunca viveu uma pandemia antes? Não estava num curso, tipo assim, né? Como pastorear uma igreja em época de pandemia. Ele nunca viveu uma pandemia antes. Ele não sabia como que era. Até mesmo os nossos pastores, né? André e Isa, por exemplo. E me admira assim, quando pessoas são chamadas para fazer algo e eles se voluntariam para esse algo sem ter nunca feito nada parecido antes. Porque é difícil, né? É um desafio. E a gente tem que honrar realmente, né? Tipo, os nossos pastores por isso, por decidir voluntariamente estar à frente e topar esse desafio, porque é um desafio, só o fato de falar aqui na frente, gente, é um desafio. É um desafio. Mas tem muito mais por trás, né? Os nossos pastores fazem muito mais pela gente do que a gente imagina, de verdade. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, né, de honrar os pastores, de honrar até o seu supervisor e o seu líder também, porque eu sei que eles fazem muito mais por vocês do que vocês imaginam, né? O tempo que eles gastam em oração, o tempo que eles gastam preparando a lâmina, o tempo que eles gastam falando na frente de vocês, né? Porque se você fosse se tornar líder agora, ou supervisor agora, ou pastor agora, imagina como que você ia estar, né? Então, não é algo... Provavelmente você também estaria um pouco nervoso, um pouco ansioso. Então, essa posição, esse lugar, ele exige bastante, né? Então, ele exige muita honra, né? Nesse ano de 2020, então, voltando à história que eu queria contar, eu devia ter pedido o teclado desde o começo. Olha como fica bonito, meu. Eu nem ia ficar tão nervosa se tivesse um teclado. Eu poderia falar tão tranquila aqui. Então... voltando à minha história em 2020. Foi um ano muito difícil para mim também. Senão você vai cansar.
Até as pausas que a gente faz soa mais legal, gente. Gostei disso. Na próxima, eu quero um teclado. Vai me ajudar. Mas... Então tá. A minha história. Eu tenho muito temor, assim, quando eu subo aqui para falar algo para vocês, né? E eu sei que 2020 foi um ano que não foi fácil, principalmente em relação à oração. A minha tia, que me criou como minha mãe, né? As meninas da supervisão me acompanharam nesse processo, né? Ela me criou como se fosse minha mãe e a gente descobriu que ela tinha um câncer. E é ruim até hoje falar sobre isso, assim, mas é pra glória de Deus que a gente fala, porque quando a gente passa pelas situações com Deus, não é só ruim, mas sempre tem um aprendizado, sempre tem aquilo que Deus ministra, sempre tem, sempre tem. Então, nesse ano, a minha tia ela ficou com câncer e em questão de... Era final do ano, ela começou a ter umas... Né, começou a ter umas tonturas, e aí no começo do ano, em final de janeiro, descobriu que era câncer, e em maio ela já tinha falecido. Então pensa como que é o mês de maio para mim. E durante todo esse processo, sempre a nossa oração foi: Deus, traz vida, traz vida, traz vida. E eu lembro que foi um ano que a gente regou com muita oração. A gente orou muito. Eu lembro que era um ano de altos e baixos, né? Então, em muitos momentos a gente estava cheio de fé. Eu lembro que eu estava na sala de casa com uma Bíblia na mão. 251. Essa Bíblia, que ela já está bem marcada, principalmente por causa desse momento. E aí a gente orava cheio de fé. E tinha dias que simplesmente Deus não é. Mas a minha impressão era que assim, Deus não está aí, Deus não se importa, né? Deus é até injusto. Deus não é. Mas essa é a impressão quando a gente passa por alguma situação difícil, né? E aí, quando a gente tá quando a gente tá num momento assim, que a gente tá sensível e vulnerável, assim, Deus fala muito com a gente, né? Ou não fala nada. Essa é outra forma que ele trabalha. Então, ele tem esses períodos que ele fala muito e outros períodos que ele não fala nada. E eu sei que uma das coisas que eu mais aprendi nessa época foi a oração durante o meu dia a dia. Como que isso fazia a diferença. Porque quando a gente passa por algum momento difícil, parece que a gente se aproxima de Deus, né? Parece que a gente fica mais sensível mesmo. Então, durante o meu dia a dia, eu lembro que eu tinha um bloco de notas só de oração, e aí eu ficava repetindo essas orações até que aquilo fizesse parte de mim. Orações de vida, né? A minha oração era sempre: Deus, traz vida, Deus, traz vida, Deus, traz vida, Deus, traz vida. Mas aí em maio, a minha tia faleceu. E aí, pô, Deus, cadê a vida que você trouxe? Cadê a vida? Tipo, você não trouxe vida. Não trouxe. O que acontece, né? Tipo, ela só tá piorando. Um pouco antes, assim, ela só tá piorando. O que acontece? E aí eu lembro que no hospital, no último dia, na última semana, aliás, antes dela falecer, eu me encontrei com uma mulher. E essa mulher, ela já tinha experimentado várias religiões. Ela já tinha, né, feito várias coisas. E aí, como eu acho que eu já tinha passado uns 3 meses ali pensando, né, tipo, me acostumando ali a ter a presença de Deus por perto, eu tava só ouvindo algo tipo assim: fala com ela. Mas Deus, eu tô na mesma situação que ela, minha tia tá aqui morrendo, né, a mãe dela tá lá morrendo, o que eu vou falar pra ela, né? E aí, fala com ela. E aí eu me levantei e fui puxar um assunto aleatório, comecei a conversar com ela, e ela falou assim, e aí depois eu lembro que ela começou a falar assim: você tem algo diferente. Eu lembro que a mãe dela, né, que tava lá na cama do hospital, ela começou a ter uns espasmos, assim, sabe? E a mulher começou a ficar desesperada. Na hora que eu tava falando com ela, a mulher começou a ficar desesperada.
eu não pensei duas vezes, eu só fui lá perto dela e comecei a orar no ouvido dela. E comecei a orar e declarar a palavra de vida, que era tudo aquilo que eu estava carregando no meu bloco de notas, sabe? Há tanto tempo, tudo aquilo. E comecei a falar. E aquela mulher, ela foi acalmando. E aí ela parou com esses espasmos, né, que ela estava tendo. E a filha dela, que estava conversando comigo, falou: nossa, mas o que é isso? O que você tem? Aí eu falei: não sou eu que tenho, né? Tipo assim, tem algo poderoso aqui que não sou eu, mas tem algo poderoso que eu queria falar com você, né? E aí a gente começou a conversar. Ela entregou a vida dela para Jesus. E ela falou que ela nunca mais iria esquecer daquela experiência. E aí eu nunca mais vi ela. E aí eu comecei a falar: nossa, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. No meio do hospital, no meio de tudo isso, Deus se mostra tão bom. E aí quando a minha tia faleceu, eu fiquei brava com Deus. Falei, né? Lembrei daquela minha oração: Deus, eu orei por vida. O que acontece? Eu orei por vida. E eu vi que Deus respondeu a minha oração. Ele trouxe vida. Não da maneira que eu queria, não da maneira que eu estava pensando, mas Deus trouxe vida. Deus trouxe vida para mim através da oração. Deus trouxe vida para aquela mulher através da oração, através daquela experiência. Deus trouxe vida. Então, a oração no nosso cotidiano nos faz a gente se apegar mais à palavra, nos faz a gente se apegar aos versículos. E esses versículos, na hora certa, a gente vai precisar, e isso traz vida. E Deus responde. Deus responde, como o versículo fala. Deus sabe o que a gente precisa. Às vezes não é o que a gente pede, às vezes não é o que a gente quer, mas Deus sabe o que a gente precisa. E Deus trouxe vida. E essa é uma experiência que eu carrego até hoje. Até semana passada aconteceu uma situação e eu me lembrei disso e eu falei assim: Deus, você traz vida, você trouxe vida. Então agora eu queria ter um tempo com vocês para a gente poder se ajoelhar e poder buscar por isso, por algo que Deus tem para nós. Buscar por Deus, né? Qual que é o meu escape? Qual que é a minha oração? O que eu preciso orar? Às vezes não é necessário uma oração gigante, como o versículo falou. Às vezes uma oração pequena já basta. Então eu tenho uma oração que é minha, sempre a primeira coisa que vem na minha mente, que é: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Essa é uma delas, assim, uma das minhas, porque é o que eu penso. Então assim, eu queria te desafiar a pensar em alguma oração para que você use essa oração na sua vida, no seu cotidiano. Então, queria te desafiar a pensar qual que é uma oração que você pode usar no seu dia a dia. Se vocês quiserem se ajoelhar, se vocês quiserem ficar lá, para a gente poder ter um tempo bem individual com Deus agora, de fechar as portas de tudo aquilo que está lá fora, de fechar as portas de tudo o que aconteceu e simplesmente estar na presença de Deus. Simplesmente pensar: Deus, qual oração que eu posso usar como um gatilho? Quando acontecer alguma coisa, eu vou pensar nessa oração e isso vai mudar. Isso vai mudar o curso. E aí isso eu vou fechar as portas daquilo que está acontecendo. Eu vou fechar as portas dessa situação e vou voltar para você imediatamente. Qual que é essa oração? O que você quer de mim, Deus? O que você quer de mim? O que eu posso falar para que você venha? O que eu posso fazer para que você venha? Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem.